Continuando então aqui com a flexão de grau, né, do adjetivo, nós vamos falar agora do grau superlativo, pessoal. Só para revisar, o grau superlativo está dividido em dois, superlativo relativo e superlativo absoluto, não é isso? Então, já vimos o grau comparativo, agora vamos ver o grau superlativo. E aí o superlativo está dividido em relativo e absoluto. O relativo, por sua vez, está dividido em relativo de superioridade e relativo de inferioridade. E o absoluto, absoluto analítico e absoluto sintético. Então, vamos começar aqui falando do relativo. Ó. Grau superlativo relativo. Então, quando a qualidade de um ser é intensificada em relação a um conjunto de seres. De novo, quando é que nós temos um grau superlativo relativo? Quando a qualidade de um ser ela é intensificada em relação a um conjunto de seres. Por exemplo, ó, Renata é a mais inteligente dos alunos. Renata é um ser, certo? Inteligente é a qualidade. E os alunos é um conjunto de seres. Então, observa, a qualidade ela foi intensificada em relação a um conjunto de seres. Agora, essa intensificação ela pode ser para cima ou ela pode ser para baixo. Quando essa intensidade for para cima, é grau superlativo relativo de superioridade. Quando essa intensidade for para baixo, é grau superlativo relativo de inferioridade. Ok? Então, vejamos aqui, ó, de superioridade. Nós temos aqui, ó, o mais adjetivo de, né? Dentre. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Rafaela é a mais bonita da classe. Ó. Rafaela é um ser. Bonita é a qualidade. E a classe é o conjunto de seres. Existem várias pessoas, mas existe uma que é que tem uma qualidade a mais do que as outras. Isso é o grau superlativo relativo de superioridade, certo? Então, só para você entender, ó, o relativo é quando uma qualidade é intensificada em relação a um conjunto de seres. Quando essa intensidade for para mais, é chamada de superioridade. Quando essa intensidade for para menos, é chamada de inferioridade. Por exemplo, mais aqui, ó, agora nós temos o de inferioridade, ó, o ou a menos, adjetivo de. Tem, por exemplo, Rafaela é a menos, pessoal, a menos bonita da classe. Nunca diga menos, tá, pessoal? Nunca diga menos. A palavra menos, ela é invariável, tá? Então, aqui, ó, Rafaela é o ser, a bonita é a qualidade e a classe é o conjunto de seres. Veja, eu intensifiquei uma qualidade, bonita, eu intensifiquei, só que intensifiquei no sentido para baixo, no sentido decrescente, ou seja, de inferioridade. Então, nesse caso, ó, menos adjetivo de. Então, Rafaela é a menos bonita da classe. E nunca diga menos bonita, tá, pessoal? Não existe menos bonita, é menos bonita. Então, nós vimos aí o quê? O grau superlativo relativo de inferioridade e de superioridade. Vimos os dois, tá? Só para revisar, o grau superlativo relativo é quando uma qualidade é intensificada em relação de um ser, é intensificada em relação a um conjunto de seres. Acho que isso ficou bem claro para você. Aí nós temos agora também o grau superlativo absoluto, né, pessoal? Quando é que eu tenho o grau superlativo absoluto? O que é o grau superlativo absoluto? É quando a qualidade de um ser é intensificada sem relação com outros seres. Ó, só se você entender, ó. O relativo, veja bem, pessoal, ó, grau superlativo relativo, ó, relativo a alguém. E o absoluto, não existe ninguém. Ela é intensificada, mas ela não tem um conjunto de seres, ela não se destaca em relação ao conjunto de seres. Por exemplo, quando eu digo assim, ó, Renata é inteligentíssima. Pronto, eu não estou, nesse caso aqui, não existe um conjunto de seres que essa qualidade ela está se intensificando. Simplesmente é uma qualidade, ó, Renata é um ser e eu tenho uma qualidade. Né? Essa qualidade ela é intensificada, mas não tem um conjunto de seres. Ok? Então, nós temos aqui ó, o absoluto. E esse absoluto ele pode ser de dois tipos. Ele pode ser analítico, ou seja, a intensificação se faz com auxílio de palavras. Aqui, né, corrigimos aqui o ideia, né? Com auxílio de palavras que dão ideia de intensidade. Por exemplo, muito, extremamente, ó, olha só.
Renata é muito inteligente, é muito esperta, é muito bonita. Veja, ó, quando eu digo que Renata é muito bonita, eu não estou destacando a Renata de um conjunto de seres, eu apenas estou dizendo que ela é muito bonita. Quando eu digo que Renata é mais bonita do que Joana, aliás, ela é mais bonita da classe, eu estou intensificando a qualidade, mas em relação a um conjunto de seres. Ali eu não tenho um grau que relativo, né? Aqui é absoluto. Agora, observa que a intensidade, né, o aumento dessa qualidade se faz aqui utilizando palavras, né? Muito, extremamente, no caso advérbios aqui. No caso eu tenho aqui o advérbio muito, por exemplo. Então nesse caso aqui, ó, eu chamo de grau superlativo absoluto analítico. E o sintético, pessoal? A intensidade se faz por meio de acréscimo de sufixo, ó, íssimos, rimo, imo. Por exemplo, Renata é inteligentíssima. Então aqui, ó, superlativo relativo sintético, ó. Aqui no caso seria o absoluto, ó. Bom, o melhor, ótimo. Mal, o pior, péssimo. Pequeno, o menor, mínimo. Grande, o maior, máximo. Pessoal, isso aqui é uma exceção, tá? Uma exceção dessa regra aqui. Então, no caso das palavras bom, mal, pequeno e grande, nós temos aqui, ó, grau relativo, o melhor, grau relativo sintético, ó, ótimo, péssimo, mínimo e máximo. Beleza, pessoal? Pessoal, existem alguns comparativos, alguns adjetivos, né, que possuem algumas formas especiais. Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, aqui, ó, a palavra bom. O grau comparativo de bom é melhor. E o superlativo de bom é o quê? É ótimo. Mal, por exemplo. Qual é o comparativo de mal? Pior. E o superlativo? Péssimo. De pequeno, qual é o comparativo? Menor. E o superlativo? Mínimo. Grande. O comparativo maior e o superlativo máximo. Adjetivo alto. Qual é o comparativo? Superior. E o superlativo supremo. Baixo. Comparativo é inferior e o superlativo é ínfimo. Beleza, pessoal? Então, vimos aí, né, a classificação, a flexão do adjetivo quanto o grau. E agora é fazer exercícios, né, estudar bastante, para que a gente possa, de fato, dominar este assunto. Pessoal, muito obrigado por ter adquirido esse curso e até, então, o próximo módulo do nosso curso.